participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. Hoje nós entramos no nosso último episódio sobre Maria Callas, uma mulher que viveu muitas transformações na sua vida e que caiu e levantou muitas vezes. Por isso, o nome desse episódio é Maria Callas, a Fênix. E aí, Lu, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem, então, eu tenho assim, pensando, né, na história da Maria Callas, no desenho da vida dela, eu tenho uma sensação de que, eu lembrava, né, ela é uma cantora lírica, mas eu lembrava muito daquele samba, né, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É. Porque a Maria Callas, ela teve uma vida de muito movimento, de muita transformação, de muita obstinação, né, de cair e não se render, e se levantar e tentar de novo e fazer de novo, né? Isso é muito marcante quando a gente lê a história da Maria Callas. Ela está o tempo inteiro, é constante, seja na profissão, seja enquanto cantora. Eu acho que isso faz parte, né? Também de alguém que se torna uma cantora com tamanha projeção, com tamanha fama, então está sempre sujeita, sempre exposta ao público, às críticas. Mas se a gente começa a olhar para a história dela, desde que ela iniciou, desde criança, desde jovem, até conquistar o seu espaço, depois nos relacionamentos, ela é sempre, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, e ela é incansável, ela tem uma resiliência, uma garra, né, impressionante. E por isso a gente pensou tanto no mito da Fênix, né? Acho que dá para tu contar um pouquinho, né? Existem algumas versões distintas, com algumas pequenas diferenças, mas assim, e basicamente o mito da Fênix é uma ave que é imortal, ela morre, né? Alguns dizem que ela morre ou que ela nasceria do que morreu anteriormente, mas ela renasce. A versão mais comum é um pássaro imortal que renasce das cinzas. Então ele morre com as chamas, ele se queima e logo em seguida ele renasce. Então ela representa os ciclos da vida, a imortalidade, né? as transformações e a esperança de algo melhor. E por isso que a Fênix, nós associamos, né, a Fênix à história da Maria Callas, porque é aquele ciclo constante de cair, de transformação, de morrer e retornar, morrer e se regenerar, né? É muito... E tu sabe que eu vejo, assim, acho que a gente vê, né, muitas pessoas em muitas situações, às vezes, parece que não tendo força para fazer esse movimento de levantar-se, né? E a Maria Callas, assim, desde familiarmente nós já falamos sobre isso, né? Como na própria carreira também, eu acho que tem uma questão importante. A Elvira Hidalgo, que foi a professora dela, disse, né, que já te comentaste isso. A primeira que entrava e a última que saía. Ela tinha uma determinação muito grande, uma disciplina muito grande. E diante até ao longo da carreira dela, né, das pressões que ela teve, acho que tu podia falar um pouquinho, Lu. Isso fazia parte da vida dela, né? Até ela conquistar o espaço, ela ouviu muitos nãos, né? São tantos, assim, que é até difícil da gente enumerar, mas assim, muitos nãos, muitos, você não tem a voz adequada, e muitos, digamos assim, a avaliação da Callas, né, até ela conseguir conquistar o seu espaço, ela oscilava muito entre, meu Deus, é um talento, é uma coisa rara que nunca ninguém viu,
talvez até uma maioria vendo, não, ela tem, a voz dela não é suficientemente boa, a forma como ela canta não é adequada, porque ela fazia as coisas de forma diferente, né? E ela também ela teve, assim, por causa de manobras, ela entrou num conservatório mais cedo, ela era uma sobrevivente, a gente não pode esquecer que ela passou fome, ela veio cedo, né, com a mãe. Então, nós contamos no outro episódio aquilo que quando ela era pequena, eles se mudaram, acho que na infância dela em Nova York, pelo menos 9 vezes, então ela foi mudando de casa e acabando, por isso, mudando de escola, teve dificuldades para fazer amigos, ela não teve uma infância como a gente conhece, com brinquedos, com amigos, não, ela foi sempre puxada pela mãe, né, para se tornar uma fonte de renda, para explorar, estudar o canto cada vez mais, que nós achamos que ela também via como uma salvação, mas depois ela foi para a Grécia em condições, a mãe dela esperava ter condições melhores, mas também em condições econômicas difíceis, e a gente tem que ver todo o contexto, né, das mulheres na época. Era uma época de guerra também. De guerra, e pegaram, né, pegaram a Segunda Guerra Mundial, pegaram a invasão da Grécia, depois pegaram problemas na própria Grécia, e ela passou fome, literalmente. Fome. Ela teve que Tem uma passagem de uma biografia que eu li, que a mãe dela pedia para ela tentar colher tubérculos, né, assim, raízes, para elas terem com o que comer, o que jantar. Então, isso é uma coisa, assim, inimaginável, né, se a gente pensa assim, naquela condição delas. Então, ela subia lá no alto de um lugar para poder tentar colher algo para a mãe dela fazer uma sopa. Então, esse tipo de coisa mesmo, passar fome, foi uma realidade. Sim, ela né? teve que fazer também compromissos, né? Porque eles chegaram até a ser acusadas de serem colaboracionistas, e elas não eram, mas elas tiveram que fazer compromissos com os soldados alemães, ela teve que se apresentar até com os italianos também para conseguir comer. Era uma questão de sobrevivência. Então, ela passou por tudo isso, e depois que isso foi superado, afinal de contas, ela também foi lutando para conseguir entrar no conservatório. Ela teve que mentir a própria idade, porque eles não tinham condições, ela não tinha condição de sustentar os estudos. Naquela época, quem estudava canto eram normalmente as moças que tinham mais dinheiro, tinham condições de pagar. Então, ela teve a Trivela, né, que foi a primeira professora que concordou em dar aulas para ela, um pouco de graça. Há quem diga que ela fazia algum serviço doméstico em troca, mas, né, depois, e ela foi indo, e aí mentiram a idade dela para ela conseguir entrar no conservatório. E sempre foi assim, sempre, nada para ela era fácil, ela não chegava, aquele triunfo, né, Marcinha, que a gente assiste hoje em dia, a gente vê aquela mulher fazendo aquele sucesso, não, nada para ela era fácil, ela sempre tinha uma rejeição, ela sempre tinha que batalhar. Ela foi rejeitada no Metropolitan no primeiro momento, e ela disse: um dia eu ainda vou cantar aí, eu ainda vou voltar e vou cantar aí. Então, essas são coisas que nos marcam quando a gente assiste, né? A gente lê sobre a história dela. Exato, a própria estilista dela, que era... Também! É muito interessante. Quando ela foi comprar roupa a primeira vez, ela era grandona, e ela disse para ela: você primeiro emagreça, depois você me volte aqui, porque para essa sua figura não tem roupa aqui. E ela foi lá, era o que ela queria, ela teve garra, ela nunca parou de estudar, sempre buscando um professor maior, sempre se aperfeiçoando. E ela teve que lidar também com a rejeição do público, né? Era isso. Tem aquele episódio que ela ficou doente, lembra? Que disseram que foi coisas que marcaram a vida dela. Exato. Eu assim, quando a gente começou a analisar, né, que pensando nos ensinamentos que ela teria para nos dar, de verdade, assim, se você se aprofunda nesse enredo todo,
tu vai vendo que desde o início ela é obrigada a se transformar, né? Para poder sobreviver, para poder conquistar um lugar. Claro, a gente já falou do recurso da persona que ela teve que usar, mas mesmo assim ela tinha que se transformar para poder preservar esse lugar que ela conquistou. E a gente vê assim, seja na família, ela precisou se transformar, do patinho feio para o cisne que era por fim ao cabo a provedora de todos. É verdade. Né? Sim. Depois, no próprio canto, quando ela entra, que a gente fala e ela consegue, né, no meio desses trancos e barrancos, ser alguém reconhecida primeiro na Grécia, daí depois ela volta, né, e vai ser a reconhecida na Itália e nos Estados Unidos, né, enfim. Também ali isso não é uma trajetória fluida, cristalina. Não. Tem as rivais, né? Tem a imprensa. Renata Tebaldi. A imprensa é cruel, cruelíssima com ela. A mãe, a irmã, depois o ex-marido sempre querendo tirar dinheiro dela. E antes do Tita, aquele amante que ela teve, que fez ela assinar um documento quando ela foi para a Itália a primeira vez. Sim. Ela nem sabia o que ela estava assinando e depois ele entrou com uma ação contra ela, querendo ser o agente dela, pegar 10% de tudo que ela tinha ganho ao longo de muitos anos. Então ela sempre, eu não sei se é o melhor termo, mas ela sempre estava sofrendo algum ataque de algum lugar, ela sempre E aí a gente pega o outro lado, ela estava sempre sendo sendo tensionada, ela não tinha uma vida tranquila, digamos assim, experimentei esse lugar e fico lá no platô, né? Não, era um sobe e desce, e ao mesmo tempo isso mostrava o quanto ela tinha, e a gente vai falar uma palavra que a gente já falou na Frida, ela era resiliente. Resiliente, e ela tinha muita garra, né? Exato. Muito, eu quero algo, eu não vou desistir. Mas aí eu acho o seguinte, né? Quando a gente pensa nesse termo resiliência, às vezes a gente tem uma ideia de que a resiliência é a adaptação. Conformismo. Isso, ou essa adaptação passiva e dócil. Não é isso, né? Ela era resiliente no sentido de ela conseguir se reorganizar de maneira produtiva diante das tensões que o meio trazia, né? Então ela não abandonou os ideais dela, o que ela perseguia, seja na vida afetiva, porque a gente pode até discutir isso, né? Mas ela, quando achou, ela tinha uma coragem muito grande também, né? Para toda a história dela, inclusive, por exemplo, na parte afetiva, quando ela decide deixar aquele casamento, que foi um casamento, né, com um homem 28 anos mais velho do que ela, que não era um casamento emocionante do ponto de vista afetivo, mas eu entendo que esse casamento trazia para ela algum conforto e alguma segurança, né? Quando eu falo conforto, é um conforto emocional até e tudo isso. E quando ela resolve se entregar para o Onassis, né, é quando ela se permite. Então ali morre uma e nasce outra. É um morrer e um nascer o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E tu falaste, né, interessante, ela, claro, ela teve grandes, digamos assim, quedas e ascensões diferentes, né, e a gente fala grandes tensões, mas se a gente for parar para pensar e trazer para nós, a nossa vida é todo dia também um conjunto, como tu sempre fala, né, Marcinha, de conflitos que nos trazem aprendizado e que proporcionam que a gente se transforme para conseguir ir seguindo, ir adiante. Porque se a gente se entrega de uma certa forma e desiste, e infelizmente, como a gente vê às vezes, né, sem querer, as pessoas elas deixam os seus sonhos, elas pensam, eu queria tanto tal coisa, mas quando chega na hora de se testar e de lutar por aquilo, falta a garra e a pessoa desiste. Não, mas é muito difícil. E o sonho e as conquistas, eles não são feitos só das nossas ideias, né? Das nossas projeções.
eles são feitos também daquele dia a dia, daquela garra no dia a dia, daquela dessa consistência, eu vou, dessa disciplina. Exato. Né? Tu sabe que isso que tu tá me falando me lembra assim muito o mentor, vamos dizer assim, o criador da terceira via da psicologia, que é o Viktor Frankl. Ele teve, né, uma experiência num campo de concentração e ele, na verdade, produziu toda a teoria dele, que é a logoterapia, que dá base para a logoterapia, em função dessa experiência limite. E uma das coisas que ele diz, que eu acho que é fantástico, assim, é dizer que uma vida plena, ou né, uma vida, a vida da gente, a vida ideal não é a vida livre de tensões, mas é a vida que enfrenta as tensões carregada dos porquês. É, né? Verdade, que coisa linda isso. Dos porquês, e na verdade o que eu vejo no caso da Maria Callas, né? A Maria Callas, ela tinha os porquês. Tinha. Ela tinha os porquês. Tensão ela tinha o tempo inteiro. Por que a gente, e eu acho que essa reflexão ela é muito importante, assim, por que às vezes a gente diz, né, ai, não sei, não aguento, não sei, porque eu acho que hoje essa reflexão vale para mim, para ti, para todo mundo, talvez a gente viva num tempo desprovido de porquês. Ou de porquês essenciais. Pode, e eu acho que talvez a gente viva num tempo em que querem nos fazer acreditar que a vida boa é a vida sem conflito, em que nada acontece. Concordo plenamente. Então, uma ideia, e aí eu acho que essa reflexão ela é interessante, por exemplo, para quem é mãe, né? Meu Deus. Sim, a gente nem falou, né? Mas porque a gente tenta às vezes livrar os nossos filhos de tensões, de conflitos, e talvez não. Eu acho que o fundo, né, do processo educativo tem que ser o relembrar ou procurar os porquês, né? Porque tu vais lutar, tu tem que ter essa condição de luta. E ela tinha essa condição de luta. E uma outra coisa que eu acho bem interessante, assim, a Maria Callas, a gente não comentou sobre isso, mas um dado importante, ela queria muito ser mãe e ela teve um aborto, né? Um aborto de um filho do Onassis. Esse filho, quando ela estava grávida, o Onassis não queria saber desse filho. Não queria, porque ele já não tinha querido nem a filha, né? Para ele o primeiro filho bastava. Exato. Depois esse filho morreu, né, num acidente. O filho do Onassis, o filho né? do Onassis, não, o dela foi abortado, né? Ele nasceu e morreu, né? O Homerino, o filho da Maria Callas. E tinha inclusive sido enterrado num cemitério na Itália, que ela durante 17 anos visitou esse túmulo. Mas o que acontece aí, que é interessante, é que o Onassis, ele rejeitava esse filho de tudo que era jeito, mesmo morto. O filho que ele teve com a Maria Callas. Depois que o primeiro filho dele morreu, nos 50 anos da Maria Callas, é o que dizem algumas biografias, né? Ela ia todas as segundas-feiras visitar esse filho no cemitério, quando o cemitério era fechado. Ela ia com o motorista dela, o Ferruccio, né? E ela ia com ele e quando ela completou 50 anos, o Onassis não mandou nada para ela, né? Nem flores, nem isso, nem aquilo, nem aquele outro. E ela ficou braba, tipo assim, poxa, porque apesar dele ter casado com a Jacqueline Kennedy, eu acho importante deixar claro que eles ficaram um tempo afastados, mas depois eles retomaram, né, o relacionamento. E o que ele foi lá no cemitério e tirou uma foto dele no túmulo do filho deles, né, para provar para ela que agora ele acolhia aquele filho. E esse foi o maior presente que ela pôde ter, porque na verdade ela queria muito ser mãe. Sim. Né? Enfim, eu me lembrei disso agora, porque isso também é uma das grandes, né, dos grandes levanta, vai, o Onassis, imagina o Onassis, né, deixou ela deu um golpe nela terrível, sim, né? Porque na verdade ela estava até achando que ela casaria com ele, ela estava com tudo, ele chegou a dizer para ela propor e na verdade ela foi para Londres para eles casarem e ele deu um jeito, porque era tudo, ele era um grande manipulador. Nossa. Ele já estava com tudo planejado, ele deu um jeito de provocar ela para que ela ficasse
ficasse brava e fosse embora. E foi justamente o que aconteceu. Ela ficou brava, foi embora e aquele casamento já de forma calculada por ele não saiu. Exatamente. E aí ele casou com a Jaqueline. Só que casou com a Jaqueline por uma questão de projeção, né? Ele tinha interesses no cunhado, né? Isso. Que era o irmão do Jack Kennedy, era o Bob Kennedy. Queria essa aproximação, essa influência com a família. Depois o Bob acabou sendo assassinado, mas mesmo assim ele casou. Exato. Então, assim, ela é uma mulher que sofreu, né? Foi morta, digamos assim, nas suas esperanças, nos seus anseios, muitas vezes. E renasceu muitas vezes. E uma das coisas que eu acho interessantes de fazer uma reflexão é que na vida, né, voltando para a psicologia um pouquinho, o Freud diz, né, que o que nos impulsiona para a vida é a vontade de prazer. O Adler, que é um outro psicanalista, diz que o que nos impulsiona para a vida é a vontade de poder. E o Viktor Frankl, que eu acabei de falar, diz que o que nos impulsiona é a vontade de sentido. E eu acredito que, né? Eu acredito. Eu acho que a gente até se movimenta na vida por vontade se a gente se movimentar só por vontade de prazer, só por vontade de poder, mas sem vontade de sentido, a gente vai, tem algo que vai nos faltar ali adiante. Exato. A gente não aguenta, a gente vai ter alguma crise ali. Aí é que tá, quando adiante. A gente se individua, que a gente falou isso no outro episódio, é porque a gente tá alinhado com uma vontade de sentido. Agora, e o que eu vejo é o seguinte, talvez, por que será que ela conseguia levantar e cair? Isso é a minha leitura. Porque ela tinha uma vontade de sentido. Porque eu acho que quando a gente tem só uma vontade de prazer, ou só uma vontade de poder, ou uma vontade de prazer e poder, mas sem sentido, a gente não levanta. A gente não é essa fênix. A força termina, entende? E eu acho que isso serve para... A reflexão, ela me ensinou isso, né? Sim. E essa reflexão, eu acho que ela serve para nós hoje, porque a gente vê muita gente sem vontade. Muito. Como tem isso, né, Marcinha? As pessoas, às vezes até caem as oportunidades assim nas mãos, aquilo que tu sonhou. E aí a pessoa não, agora não. Não tenho, exato. Ou surge a primeira dificuldade. Não tenha isso. Não sei se era isso, né? Exato. Como tem. E eu entendo isso como essa falta de sentido. De sentido. E aí a gente volta lá para o primeiro episódio, para o segundo, quando a gente fala, né, desse movimento de produção de personas em série. E quando a gente produz personas em série, aquele espetáculo para o público, mas que não necessariamente tenha um reflexo com a gente de verdade, né, juntando sobre a persona individuação, autenticidade, aí a gente está sempre sendo regido por vontades de superfície. Exato, porque ela, mesmo que a gente tenha conversado, né, sobre ela nem sempre trazer a Maria junto com a Callas, mas a Callas fazia sentido para Maria. E eu acho que, inclusive, sendo Callas, ela conseguiu talvez se integrar muito mais, porque ela conseguiu trazer a Maria para dentro da Callas mais do que a Callas para dentro da Maria. É verdade. Né? Então eu vejo assim que, de novo, né, o que faz a gente ser capaz desse renascimento, que eu acho que ela é isso, ela é uma lição, né, de vida, morte dentro da vida. Né? Porque quantas mortes a gente tem em vida? Quantas transformações a gente tem que viver na vida? A vida é movimento. A vida é esse processo. Exato. E quanta gente foge disso, né? Então eu acho que ela era uma vencedora, assim, nesse sentido, uma heroína, uma mulher guerreira, né? Que não se entregou fácil, não abriu mão, embora a gente veja muitas coisas em relação a isso. Mas eu enxergo ela assim como... Eu também, sempre com aquela garra e aquela determinação. É isso que eu quero, isso faz sentido para mim
e eu não vou desistir. Não interessa quantas vezes eu cair, eu vou levantar. É a fênix, eu vou levantar, eu vou ressurgir das cinzas e eu vou lá e vou voar. Né? E vou voar. E vou voar. Exatamente. Que foi o que ela sempre fez. Marcinha, e numa nota musical, o que a gente aprendeu hoje com a Maria Callas? A Maria Callas nos ensina que a vida boa não é a vida livre de tensões, mas a vida carregada de porquês. Eu acho que essa grande primeira lição que ela nos traz, que a gente abrace os nossos porquês e não fuja das tensões, porque são as tensões que nos fazem crescer. E acho que uma outra coisa que ela nos ensina é que a vida tem que ser regida, organizada, vivida a partir de uma vontade de sentido. Se isso não existir, a gente vai até rimar, mas a gente vai ficar perdido, né? E eu acho que a vida é uma oportunidade de comunhão com o sentido. E o prazer que vier disso e o poder que vier disso são adendos que a gente tem para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de individuação e de construção, né, da pessoa singular, única que cada um é. Então, chegamos ao final de mais uma temporada do Elas em Nós, a temporada em que aprendemos com essa mulher maravilhosa que foi a Maria Callas. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul por nos permitir usar esse espaço lindo, maravilhoso para a gente fazer as gravações dessa temporada. E também queremos convidar vocês para acompanharem a nossa
próxima temporada, que será sobre quem? Sobre... Vem com a gente!